Muita gente usa a internet para espalhar e repercutir muita coisa ruim e para muita coisa sem sentido. Mas enfim, todos nós temos o direito de usar o nosso livre-arbítrio e agir de acordo com a nossa consciência e necessidade. Hoje em dia, o que mais se vê é o descaso com as pessoas em várias repartições públicas. E o que menos se vê são atitudes sendo tomadas para melhorar essa situação. É muito revoltante, ou melhor, é humilhante o que acontece com os menos favorecidos nesse país. Aqui, infelizmente, o que impera é a lei de quem tem dinheiro. E é claro que se você procura um órgão público, é porque você não tem dinheiro para pagar o que você necessita. Dizem que o atendimento pelo SUS é de graça, como se nós não pagássemos altíssimos impostos que dizem que é para ser empregado na saúde e em outras repartições que também não funcionam adequadamente. Eu resolvi gravar esse vídeo e gravarei quantos forem necessários, não só para falar do meu problema, mas para também por todos aqueles que não podem e não têm condição de fazê-los, e também porque acredito que se todos nós nos unirmos para lutar pelo que é certo e não nos acovardarmos por comodidade, por preguiça ou por vergonha de ir à luta, com certeza podemos mudar a cara deste Brasil em que estamos vivendo. Com tanta desigualdade, tanta covardia e com tanta impunidade. Porque do jeito que as coisas estão, não é este o Brasil que eu quero para os meus filhos e para os meus netos. E tenho certeza de que você também não. Eu tenho uma doença chamada necrose vascular, que é caracterizada como morte nos ossos. Sinto dores intensas 24 horas por dia. A necrose já atingiu o meu quadril bilateral, ombro direito, joelho esquerdo, os dentes, e por isso sou acamada. Não consigo nem me sentar e tomo muitos remédios por dia. Devido a este problema e pelo fato de ficar apenas na cama, outras enfermidades apareceram. Vale ressaltar que cheguei a esse estado em razão da demora para conseguir uma consulta em um hospital especializado. E mais uma vez, com a demora para marcar uma cirurgia para colocar uma prótese. A coisa se agravou. Depois de algum tempo, foi feita uma junta médica que descartou a cirurgia. A necrose já estava avançada. Sem contar que, se eu fizesse o procedimento, correria o risco de 90% de rejeição. E a prótese teria que ser trocada de 3 em 3 meses. Através de uma amiga, eu descobri que tenho direito a um aumento de 25% no salário pelo fato de ser dependente. Com a ajuda dela, eu entrei com os papéis no INSS. A médica que me acompanha fez um laudo detalhado e a perícia foi feita na minha casa. É fácil para o perito fazer algumas perguntas, pedir para que o paciente faça alguns movimentos, ir embora e depois dizer que ele não tem direito. Não precisa de aumento. E o dia a dia? Como é que fica? A médica, aliás, que fez a perícia, me perguntou se era só isso que eu tinha. Por alguns instantes, eu fiquei parada, pensando, como só isso? Então falei dos outros problemas que adquiri devido a essa enfermidade. Então ela me disse, isso não contava.
Sinceramente, fiquei abismada. Como assim não contava? E os gastos com remédios? Dificilmente você consegue nas farmácias da prefeitura remédios para diabetes. Agora, esses são encontrados nas farmácias populares, mas não são todos. Eu tomo 2 e um deles não está na lista do governo. Também encontramos para a pressão alta. Mas e para os outros? E os outros? Não encontramos os outros remédios. É muito importante deixar claro para os nossos governantes que estes remédios não são repassados, isso quando encontramos para nós gratuitamente. Nós já pagamos por eles. Estão incluídos nos 5 meses que a população trabalha apenas para pagar impostos. Precisamos nos mobilizar mais, reivindicar mais e lutar mais pelos nossos direitos. Bom, voltando ao meu caso, resultado. Meu pedido foi indeferido. Eles não viram motivo nenhum para receber 25% a mais. Não viram motivo. Eu soube também que poderia requerer isenção de IPTU. Adivinhe se eu consegui. A minha pergunta é: por que existem esses direitos se nós não conseguimos obtê-los? E digo mais ainda: será que o motivo teria que ser a morte? E aí alguém conseguiria? Eu também não consigo entender os motivos para que os políticos que nós pagamos darem aumento para o auxílio moradia, que é destinado a eles mesmos, e tantos outros auxílios que eles inventam. Até quando vamos dizer amém para tudo isso? Eu espero sinceramente que este vídeo seja assistido pelo secretário de saúde, pelo ministro da saúde e, por que não, pela nossa presidenta, e que eles percebam que o que é dito por eles não é o que acontece conosco. A nossa realidade é outra. Todos os dias estamos fazendo 1 minuto de silêncio em homenagem à morte da saúde, da educação, da dignidade e do respeito para com o ser humano. Espero que alguém faça alguma coisa para amenizar a minha dor, tanto física quanto da alma, e a de todas as pessoas que se encontram em uma situação igual à minha e a de muitas outras em que a situação é bem pior.